Amém. Glórias e glórias, Senhor. Quem está sentindo a presença do nosso Senhor aqui nesse local hoje? Quem está sentindo a presença de Deus nesse templo hoje? Amém? Amém. Amém. Já louvamos, oramos, falamos com o nosso Deus maravilhoso. Exaltamos a Ele e agora vamos na palavra. Amém? Queridos, sejam todos muito bem-vindos ao templo do Senhor. Sintam-se em casa e parte integrante desta grande família. Uma família de adoradores imperfeitos, mas procurando se aperfeiçoar na presença do nosso Pai. Aos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, sintam-se parte dessa família também. Como disse o Senhor a Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Amém? Como diz nosso pastor, somos uma igreja para quem não gosta de igreja e para quem a igreja não. Amém. Juntos somos a Igreja Batista das Nações, carinhosamente chamada de Nações. Pretendemos ser aqui um sinal vivo do reino dos céus, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. Pretendemos ser aqui, não só evangelizar apenas no domingo, não apenas levar o nome do Senhor só aqui no templo do Senhor, não só na frente dos pastores, mas devemos ser cristãos, levando o evangelho todos os dias da nossa vida. Amém? Para isso priorizamos relacionamento entre os nossos frequentadores, onde todos se relacionam através dos nossos grupos caseiros, não é isso? Como é que, falando em grupos caseiros, como é que estão nossos grupos caseiros? Com tudo, né? Amém? Gostaria então que você dissesse para o seu maior influenciador nesse momento. Quem é seu maior influenciador? Amém. Glória a Deus. Então diga assim para o seu maior influenciador: eu estou aqui. Mais alto: eu estou aqui para prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Portanto, vou ficar em reverência na presença do Senhor, desligando meu celular. Mais alto: esquecendo o banheiro, não conversando com o meu próximo, para não roubar a bênção dele, e deixando o bebedouro em paz por um momento. Amém? Nós também não estamos aqui para levar Deus na conversa fiada, com essa aberração de querer ganhar carro, casa, comida, parceiros bonitos e roupa lavada. Nós estamos aqui porque queremos adorar ao Senhor. Amém? Então repitam comigo: vim aqui porque quero prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Amém. Amém, Senhor. Jó não era rei, Jó não era pastor, Jó não era profeta, Jó não era evangelista, Jó não era missionário, Jó não era doutor. Jó, ele adorava o Senhor. Amém? Então ser cristão é isso, é buscar estar sempre na presença do Senhor. Amém? Porque o Senhor Deus é todo poderoso de espírito e não importa se os adoradores o adorem em espírito e verdade. Amém? E é isso. Então nós vamos para a nossa palavra de hoje. Nós estamos ainda nessa viagem maravilhosa em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos dos versículos 17 ao 31. Amém? Estamos com o tema hoje: o que eu preciso para ter a vida eterna. Amém? Amém. A palavra diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então o jovem declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse Jesus. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Dá um glória a Deus aí. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do meu evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, e campos, e com eles perseguição, e na sua era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Amém. Pai misericordioso, obrigada por essa palavra, obrigada por esse encontro contigo, Senhor. Me usa cada vez mais, Senhor, para levar como instrumento, para levar a tua santa palavra, Pai, para esse teu povo que te escolheu, para esse encontro, essa noite, Pai. Me usa cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada, onde o homem rico faz a Jesus. Uma pergunta que eu sei que muitos fariam para Jesus se encontrasse Jesus: Pai, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Uma pergunta sábia, né? A juventude e a riqueza são duas condições humanas muito cobiçadas, não é verdade, pelos dias de hoje. Ser jovem, né? Ser rico. Olha aí o que esse homem tinha. Né? E pode ser surpreendente ler que de um jovem rico que conhecia Jesus e saiu triste depois de uma conversa com Jesus. Sair triste depois de um encontro com Jesus, não é verdade? Nesses relatos da Bíblia, Mateus ele diz que era um homem jovem. Já Lucas nos informa que era um homem de posição. O importante é que ele saiu dali convicto de quem era Jesus e o que ele precisava realmente para ter a vida eterna. Então vamos aproveitar, né, essa palavra maravilhosa para tirar algumas lições. Vamos considerar essa história para tirarmos várias lições, não é isso? Jesus ele andava ali umas semanas antes do fim do seu ministério, antes da sua crucificação, e Jesus estava andando, né, atravessando ali pelo Rio Jordão, e ele voltava logo para entrar em Jerusalém, quando de repente, né, esse jovem aproximou-se de Jesus e fez a pergunta mais importante que qualquer um, né, poderia fazer a Jesus: bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Então, antes de responder essa pergunta, Jesus ele informou, né, prestamos bem atenção na palavra, Jesus ele frisou o significado das palavras escolhidas pelo homem, que só Deus é bom. Primeiro ele frisou antes de responder a pergunta: só Deus é bom. Quando Jesus, aos poucos minutos depois, né, fez dele uma grande exigência, Jesus foi bem enfático, foi bem ali direto, né? Podemos dizer que Jesus ali foi direto, que ele precisava
entender aquela instrução que veio de Deus. Jesus começou falando as coisas ali para aquele homem, para ele logo entender. Primeiro ele foi citando alguns dos mandamentos, não é isso? Vocês lembram que a palavra diz que ele citou alguns mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Lembram? Não levantará um falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. E logo o jovem responde: já faço tudo isso, sou obediente ao Senhor. Eu já faço todos esses mandamentos. Então o que eu preciso para ter a vida eterna? Será que aquele homem, quando Jesus diz para ele: você tem uma coisa que tu precisa fazer, vende tudo que tu tens, tudo que tu tens de valor, pega esse dinheiro e dá aos pobres, leva aos pobres. Ali o homem ficou triste e foi embora. Jesus, ele falou ali, confrontou ele, mostrando para ele qual é a prioridade que ele tinha na vida dele. Será que então ele amava mesmo o irmão dele, como ele fala, que ele seguia os mandamentos? Amava o teu irmão? Será que ele amava? Não. Ele logo falou: não, eu faço tudo isso, todos os mandamentos eu sigo perfeitamente. Eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal do meu irmão, eu não faço isso, eu honro meu pai e minha mãe. Ele falando que ele não fazia esse tipo de coisa, mas quando Jesus confronta ele: tu tem coragem de deixar tudo que tu tem, vender tudo que tu tens de valor e dar aos pobres? Isso é mostrar que você ama teu irmão. Aí ele parou, porque ele não amava o irmão dele, ele não ama. É nessa hora que a gente vai se deparar com essa história na nossa vida. É muito fácil nós falarmos: eu amo meu irmão, eu estou ali na casa da vizinha, sempre que ela precisa, eu estou ali. Mas na hora do confronto, você é capaz de fazer isso pelo teu irmão? Aí é quando a gente dá um passo atrás, não é verdade? É aí que fere. É aí que Jesus mostrou ali. Jesus viu naquele momento qual era o problema daquele homem. Jesus viu naquele momento que a questão não era obediência. Jesus viu naquele momento que a questão ali era a prioridade de vida daquele homem. Jesus falou que vender aos pobres. Ele não estava falando literalmente: vende tudo que tu tens. Jesus estava indo muito além. Jesus, ele não estava dizendo: vende bens materiais, porque para Jesus não interessa dinheiro. Jesus não quer saber de dinheiro, de bens materiais. Jesus estava dizendo assim: para te me seguir, tu tem que descarregar tudo que tu tens. Descarrega esse peso que tu tens da tua costa, livra-te disso e me segue. Jesus estava querendo dizer ali para ele: tira tudo essa imundície que te afasta do Senhor, que te desliga de Deus a ti, que bem no meio tem o pecado. Tira de dentro de ti tudo isso e segue-me. Jesus não estava querendo dizer de bens materiais, porque para Jesus isso não é importante. Jesus estava dizendo ali que o mais importante era o espiritual. Ele amar o irmão dele, não os bens materiais. É muito fácil que ele não estava. Ele dizia que ele amava o irmão dele, que ele não roubava, que ele não matava, que ele estava dizendo ali que ele não falava mal do irmão dele, mas na hora de ajudar o irmão dele, aí ele não quis. Na hora de vender e pegar o dinheiro e ajudar os pobres, que ele dizia que amava, aí ele não quis. Aí foi quando ele viu perfeitamente qual era a prioridade dele na vida dele, né? Qual era a prioridade? A prioridade dele era o dinheiro, as coisas carnais, as coisas desse mundo. Isso significa que ele não tinha foco. Quando a gente foca nas coisas desse mundo, nós dizemos que amamos, somos cristãos, que eu já sou crente, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora do vamos ver realmente, aí nos pega de surpresa. Aí sou capaz de abrir mão? Não. É um confronto. Jesus estava querendo dizer ali que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro é que estava afastando ele do Senhor. Era o amor que ligava ele ao dinheiro. Não era questão de dinheiro, porque para Deus
isso era o de menos para o Senhor. Mas o problema é que Jesus encontrou, quando ele viu naquele homem qual era o problema, Jesus logo identificou que o problema dele era muito mais. Dinheiro não é necessariamente problema, porque algumas pessoas têm dinheiro, mas não amam o dinheiro. Enquanto tem outros que não têm dinheiro, mas se apegam, amam aos bens materiais. Olha a diferença. Há muita diferença. Então não é essa a questão. Não estou dizendo aqui, eu vou dizer, a pastora hoje deu uma palavra e disse que é para me vender tudo que eu tenho, para me seguir, levar a obra do Senhor. Jamais, não. Eu quero que Deus te abençoe muito, dê muitas prosperidades, mas usa para te amar teu irmão. Não adianta ter dinheiro, ficar dependendo de bens materiais e não amar o irmão. Não usar, tu pode usar isso com teus bens materiais, teu dinheiro para te ajudar teu próximo. É isso que o Senhor estava querendo dizer. Que qualquer coisa que ocupa o teu espaço, ocupa um espaço no teu coração, impede e tem domínio sobre a tua pessoa, te desliga do Senhor. Não só o dinheiro. Sabe, tem muitas coisas na nossa vida que nos desligam do Senhor, que nós damos prioridade. Nós damos prioridade. Muitos de nós, Jesus estava querendo dizer ali que não estava falando só referente a bens materiais. Ele estava se referindo a algo que te afastava de Deus. No caso daquele jovem rico, é o dinheiro, é os bens materiais. Mas tem muita coisa que nos afasta do Senhor, como drogas, nos afasta do Senhor, bebidas, né? Tem muita coisa que nos afasta do Senhor. Tem muita imoralidade sexual, dinheiro, jogos. Quantas pessoas aí são afastadas do Senhor por causa de jogos? Que Jesus estava querendo mostrar ali que tem prioridades na nossa vida, que nós damos muito valor do que ir até o Senhor, do que até Deus. Jesus Cristo estava mostrando ali o ponto que o primeiro lugar, o que tem que em primeiro lugar ocupar o nosso coração. Naquele caso ali, o ponto que Jesus encontrou foi o dinheiro naquele rapaz. Mas podemos analisar e refletir isso na nossa vida. Eu posso não ter dinheiro, mas não adianta que eu use droga. Eu não uso droga, mas eu bebo. Não sei me controlar, bebo até demais. Não faço nada disso, pastora, mas na oportunidade eu pego meu celular, vejo imoralidade sexual. É isso que o Senhor está falando, que é para te afastar, vender, te livrar de tudo isso, para te seguir a Jesus. Não adianta seguir Jesus com tudo isso na costa, porque isso vai só te juntar ao Satanás. Não adianta tu querer todas essas riquezas, as riquezas materiais, entre aspas, porque não é só bens materiais que nós podemos vender e se livrar para seguir ao Senhor. Nós podemos nos livrar de tudo isso que nos afasta do Senhor. Drogas, imoralidade, tem tanta coisa que afasta do Senhor. E nós sabemos disso, que nós somos conscientes disso. E mesmo assim, nós queremos dar prioridade, como esse jovem rico fez. Ele deu prioridade, virou só a costa e foi embora, porque ele sabia que ele era incapaz de fazer isso. Mas nós sabemos que nós podemos sim. Jesus quer mudança. O Senhor quer transformação na nossa vida. Que aquele jovem, que aquele homem diz que amava o irmão dele e realmente ele não amava, porque na hora de vender e dar aos pobres, mostrar que ele ama o irmão dele, ele não ama. Essa palavra ela é abençoada quando ela diz uma reflexão de quem nós somos realmente, do que nós podemos abrir mão para seguir realmente Jesus. O que nós podemos fazer para seguir realmente o Senhor? O que nós podemos abrir mão? Naquele caso ali era dinheiro. O que eu posso abrir mão? Eu tenho pecado, que só eu sei, só eu e o Senhor, que eu posso abrir mão disso para me seguir o Senhor. Porque para mim seguir o Senhor eu tenho que estar limpo. Não de dinheiro, mas limpo de corpo e alma, de limpeza do pecado. Tirar esse pecado limpo realmente para mim poder seguir Jesus. Nós podemos entender ali que quantas pessoas aí fora que diz que amam o irmão, mas quando a gente liga o celular, vê uma notícia, é homem matando homem, mulher, tantas notícias ruins, inveja, e aí diz, não, eu sou obediente, eu não mato, eu não faço isso, mas eu tenho imoralidade sexual, eu me drogo. Aí diz, eu não faço isso, mas eu faço isso. Jesus está querendo dizer que para ti ir até a vida eterna, para te ter a vida eterna, tu precisa estar limpo.
vender tudo que tu tem, te livrar de tudo aquilo que carrega na tua costa, que te faz se afastar do Senhor. Não só dinheiro. Jesus estava querendo dizer muito mais do que isso. Dinheiro não só é só dinheiro que afasta do Senhor. Pelo contrário, muitas vezes, pessoas usam dinheiro, têm dinheiro, mas não amam o dinheiro, como eu falei. E muitos que não têm dinheiro querem amar o dinheiro, querem roubar o irmão para ter o dinheiro do irmão, para ter inveja, para falar mal do irmão. O Senhor, Ele é maravilhoso quando Ele dá essa mensagem a todos nós. Então que fique essa reflexão. Vá até a tua casa, pense, ore ao Senhor, reflita, o que eu preciso me livrar? O que eu preciso vender para me dar aos pobres? O que eu preciso vender para me abençoar o meu irmão? Eu não falo de vender financeiramente, não estou falando, a palavra não é de voltada financeiramente. O que eu preciso me livrar para me seguir o Senhor? Para me ajudar o meu irmão, amar realmente o meu irmão e seguir Jesus. Porque esse é o propósito, seguir Jesus. Que essa reflexão vá de encontro ao teu coração, que cada vez mais tu possa levar isso, tá? Nós podemos entender o que eu preciso para ter a vida eterna. Jesus foi bem enfático de dizer ali que Ele precisa para ter a vida eterna. É muito difícil ter a vida eterna. Muito difícil porque quando se fala em ter que abrir mão de alguma coisa, aí pesa na nossa vida. É isso que nos prende, porque nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão do pecado. Nós não queremos abrir mão das coisas que nos afastam do Senhor. Nós não queremos abrir mão. Dizemos que abrimos, mas na hora do vamos ver, na hora de dizer ali, eu vou fazer, aí fica mais difícil. É isso sim, nós precisamos fazer para ter realmente a vida eterna, como fala a palavra. Amém? Então que essa palavra vá de encontro ao teu coração. E não esqueça, nós sem Deus não somos nada. Nós, vou repetir, nós sem Deus não somos nada. Mas Deus sem nós continua sendo Deus. Amém? Então não se afaste do Senhor. Leve essa palavra de encontro ao teu coração. Reflita o que eu preciso me livrar desse fardo, dessa carga. Entendeu? Para mim eu preciso vender, eu preciso doar, preciso tirar isso de mim. O que eu preciso fazer para ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor? O que eu preciso fazer para ter essa presença do Senhor na minha vida? Reflita, leve essa palavra ao teu coração, que o Espírito Santo, Ele queira produzir um efeito. Tem que produzir um efeito nessa palavra, porque não adianta levar a palavra até aos nossos ouvidos apenas. Ela tem que fazer um efeito, e tem que surgir um efeito na tua vida, que essa palavra cada vez mais faça com que teu coração se abra, abra de verdade, para que possamos receber cada palavra, cada gesto do Senhor. Amém? Amém, Senhor? Amém? Amém.